Requisito de salvação. Preste muita atenção nesse vídeo, porque isso pode estar acontecendo dentro da sua igreja e isso pode te levar à condenação. Então preste muita atenção neste vídeo. Este vídeo aí, ele vai dividir sim, vai dividir a igreja que é de Deus e a igreja que não é de Deus. Porque a Bíblia vai nos dizer que João ele viu uma grande prostituta que estava embriagada. Embriagada é porque tomou bastante. Ninguém se embriaga apenas com pouco vinho, e sim com bastante vinho. Então ela estava embriagada com o sangue dos santos. Até eles foram enganados por esta grande prostituta que estava levando o povo à prostituição, a se prostituir contra o nosso Deus. Este vídeo aqui eu estarei aí desmascarando o espírito maligno de Jezebel que está dentro das igrejas. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, aqui é pastor Diego Lopes da Igreja Arca de Deus dos Últimos Dias e também sou seu pastor da Rádio A Verdade Liberta. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Estou aqui para ser um canal de bênção na sua vida e sim fazer com que o propósito do Evangelho do Reino, o propósito de Cristo, venha a ser estabelecido na sua vida, para a honra do Espírito Santo de Deus. Então, amados irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis, nós estamos vivendo dias mais, nós estamos vivendo os últimos segundos da terra. Então esses últimos segundos na terra é tempo para a gente se preparar, para a gente buscar a Deus, para a gente santificar e para a gente vigiar, porque o tempo está muito breve. Então nós temos que entender, amados irmãos, que Deus, ele veio agora a dizer que nos últimos tempos, sim, Jesus Cristo, o nosso Deus Filho, nosso Deus Todo-Poderoso, que deu a vida para nos salvar, ele, depois que ele ressuscitou, ele se preocupou com a igreja. E nós já estamos vivendo aí nas cartas de Apocalipse, porque nós temos já um espírito, chamado um espírito de Jezebel, que tem dominado as igrejas. Eu quero pedir para que você abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 2. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 20. Olha só o que diz a palavra de Deus. Tenho, porém, contra ti, que toleras esta mulher, Jezebel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas seduz os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas e ídolos. Jesus disse que a igreja, nos últimos dias, igreja não somos nós somos o corpo de Cristo, nós somos membros, a igreja ela consiste de membros. Jesus ele escreveu a carta a 7 igrejas, não escreveu a carta para 7 pessoas. Então pare com essa heresia de dizer que igreja somos nós. Nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Pela presença do Espírito Santo de Deus estar dentro de nós, não quer dizer que nós somos igreja, porque a presença de Deus não está somente dentro da igreja, ela está em todo lugar. Nosso Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Então, veja que a igreja é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo possui vários membros, não é uma pessoa só. Nós temos que ser crente, nós temos que ser lavado e remido no sangue do Cordeiro. Estarei fazendo um vídeo sobre isso, sobre esta heresia que o diabo tem plantado nas igrejas, que o diabo tem plantado em pessoas nos últimos tempos. Então, mas hoje eu quero desmascarar um espírito de Jezebel. Jesus ele disse que um espírito de Jezebel estava dentro da igreja. E quando nós falamos de Jezebel, logo já vem a sensualidade, que ela usava maquiagem, que ela agia de sensualidade para atrair. Mas não é da sensualidade que eu quero falar. O Espírito Santo de Deus me mostrou que este espírito de Jezebel também, ele tem outras coisas, outras características, porque nós não podemos lembrar de Jezebel e falar somente da sensualidade. Nós temos que entender quem era Jezebel. Jezebel, agora, ali como a gente vai dizer ali, diz que esse espírito está ensinando. E todos nós sabemos que a mulher ela não pode ensinar dentro da igreja. Este espírito está ensinando. E Jezebel, ela ensinava agora o povo a adorar Baal. Ela ensinou até mesmo o rei Acabe a adorar Baal. Então, esses ensinamentos que não provêm de Deus. Então, tem mulheres hoje querendo instruir, mas a Bíblia diz que a mulher não pode instruir. A Bíblia diz que a mulher não pode dar ensinamentos, e sim ela deve pregar, anunciar o Evangelho, porque Maria Madalena foi a primeira a anunciar o Evangelho, dizendo que Jesus Cristo ressuscitou.
Então, amados irmãos, nós temos que entender que a mulher deve anunciar, deve pregar, deve mostrar o que Deus fez na sua vida, mas ela não pode instruir na igreja, ela não pode instruir. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo vai dizer que não permite que a mulher foi instruída, porque ela foi enganada por Satanás. Então, muito espírito de engano está atuando dentro disso, e pessoas estão indo para o inferno por conta que estão sendo instruídos por este espírito de Jezebel. Jezebel, ela queria ensinar. Então, para nós entender também o que era o espírito da Jezebel, ela queria tomar aquilo que não é seu. Jezebel, ela matou agora Nabote para tomar a sua vinha. A vinha representa a obra de Deus. A vinha, ela representa agora a obra de Deus na terra. E a gente vê que mulheres têm tomado aí os altares, têm tomado aí a autoridade perante aos homens e têm buscado cargos que não são seus para cuidar de um rebanho, para cuidar de uma vinha que não é sua. Deus, ele não deixou a vinha para que as mulheres viessem tomar a frente da vinha. Deus, ele não deixou. Então, este espírito de Jezebel é que Jesus estava falando, porque as mulheres estão vindo para tomar a vinha. Jezebel também, ela tinha um espírito de autoridade. Veja que mulheres querem se denominar pastoras para dizer e tomar autoridade dentro da igreja, para mandar dentro da igreja, para fazer aquilo que foi incumbido ao sacerdote, ao homem, porque Jezebel, ela era uma sacerdotisa de Baal. Então ela não era uma sacerdotisa de Deus. Então toda mulher que é sacerdote, que quer dizer sacerdote, ela não é uma mulher guiada por Deus, porque Deus nunca fez isso conforme a sua palavra. Então, amados irmãos, nós temos que estar muito sábio espiritualmente para entender que este espírito de Jezebel que Jesus estava falando não era somente um espírito para o quê? Que traz a maquiagem, a sensualidade para a igreja. Não, é um espírito de autoridade, é um espírito de autoritarismo, é um espírito que quer tomar uma vinha que não é dela. Então ela está agora querendo até derrubar pastores, mulheres querendo derrubar pastores para tomar aquela vinha para si, querendo se dizer profetiza, porque muitas aí, a Bíblia vai nos dizer que Jezebel, ela se diz profetiza. Veja que Jesus, ele diz, ela se diz profetiza, mas não é. Então, nós temos que entender, irmãos, toda mulher que se denomina com um cargo pastoral, ela não é uma mulher que é levantada por Deus. Eu posso dizer pela palavra, porque é a palavra que vai nos julgar. Deus, ele nunca separou uma mulher para estar fazendo isso. Vamos ver então pela Bíblia. Pela Bíblia, as mulheres usam aí para dizer que pode ser pastora Raquel, mas não. Raquel, ela não era pastora de ovelhas espirituais. Ela era pastora de ovelha física. Veja que então ela cuidava de um rebanho físico, cuidava de um rebanho físico de animais. Então não era da igreja, ela não estava cuidando da igreja, ela não estava pregando, ela não estava ensinando, ela não estava instruindo. Raquel cuidava de ovelha. Então nós temos que entender, amados irmãos, que ali é um sentido que é o quê? Um sentido figurado, não um sentido simbólico. Quando Jesus disse, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, ele disse num sentido espiritual, num sentido simbólico, mas Raquel, ela era fisicamente. Então nós temos que entender a Bíblia quando ela está falando no sentido figurado, no sentido simbólico e também no sentido específico, no sentido literal. Então Raquel, ela era literalmente, ela cuidava de ovelha. Então não é símbolo. É isso que as mulheres estão usando para dizer que pode cuidar. Então não saia deste engano, irmãos. Para de ser enganado. Para de ser enganado. Nós amamos as mulheres em Cristo Jesus, são muito importantes para a obra de Deus, e eu estarei ministrando mais sobre isso, mais sobre do que eu penso aí acerca das mulheres para fazer a obra de Deus, mas ela tem que estar no seu devido lugar. Muitos dizem, nós mulheres podemos tudo. Não, a mulher, ela não pode ser Deus. A mulher está se colocando no lugar de Deus, dizendo, eu mulher, eu posso tudo, eu posso fazer tudo. Não, quem pode fazer tudo é Deus. Então, Deus, ele estipulou sacerdote. Veja que Jacó edificou altar, Noé edificou altar. Veja que diversos homens edificaram o altar e nunca foi uma mulher que usou o altar. Mas Deus usou Débora como juíza. A juíza, ela dá a sentença, o juiz, ele dá a sentença ao caso. Juiz, ele não instrui ninguém. Débora, ela era uma juíza e sim profetiza. Existem mulheres que vão ser profetizas porque disse no Espírito Santo de Deus que desceria o Espírito sobre a carne e filhos e filhas profetizariam. Sim, existem mulheres que são profetizas, que vão profetizar
que são mulheres usadas por Deus, mas não para guiar um rebanho. Veja que não para governar o rebanho. Veja que Deus ele tinha o profeta Samuel e tinha o rei, que o rei cuidava, guardava daquele rebanho, mas agora quem cuidava agora de profetizar, de buscar a Deus, era Samuel. Então veja, amados irmãos, que nós temos que entender que existe também mulheres que vão profetizar, mas Débora ela era juíza, ela delegava a ordem, ela não ensinava, ela não instruía, ela profetizou e ela não foi para a guerra, ela não foi guerrear, ela profetizou algo de Deus para que eles fossem agora guerrear e vencer, porque Deus estava mandando. Então nós temos que entender que o juiz ele estabelece a lei. Quando você vai num tribunal, o juiz ele só dá a sentença do caso, ele não instrui como é que você deve fazer. Quem instrui é o advogado. Então nós temos que entender que tudo tem a sua ordem. Então não podemos utilizar a Bíblia erroneamente para levar à condenação, em nome de Jesus. Amados irmãos, eu quero mencionar aqui que a palavra de Deus ela diz aí sobre Priscila e Áquila, né? Priscila e Áquila, um casal que o apóstolo Paulo encontrou aí, você pode pesquisar na palavra de Deus, ler a palavra de Deus aí, meditar em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18, versículo 2 e também no versículo 16. Então, apóstolo Paulo ele encontrou esse casal, Priscila e Áquila, um casal, dois. Então veja que a mulher estava ajudando a instruir Apolo. Apóstolo Paulo agradece a eles todo o tempo na carta que ele manda também aos Romanos, Romanos capítulo 16, versículo 3, você que gosta de ler a Bíblia e tem que analisar a Escritura e ver se a Escritura de Deus, ela testifica daquilo que estão falando, em também Atos dos Apóstolos 16, 19, vai falar sobre Priscila e Áquila, também nós temos que entender em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 19, apóstolo Paulo vai dizer sobre Priscila e Áquila, então era um casal. Não era a mulher sozinha direcionando, não era uma mulher sozinha, era um casal. Então, sempre aí, a mulher deve estar junto com seu marido para estar instruindo algo. Então, a mulher ela não deve instruir sozinha, ela não deve falar sozinha. Hoje tem várias mulheres instruindo, até mesmo no canal do YouTube, que está levando muitas pessoas aí até mesmo à condenação, porque o seu marido não está do lado. Se o seu marido tem que estar do lado, mesmo que ele fique em silêncio, ele tem que estar em silêncio, concordando com aquilo que ela está falando. Então, para a mulher estar instruindo, ela tem que estar ao lado do seu marido corretamente, porque Priscila e Áquila foi assim que ele fez, e o apóstolo Paulo falou, eu considero Priscila e Áquila que estão fazendo uma grande obra. Ele sempre agradou falando de Priscila e Áquila, e as mulheres também são muito importantes na obra. Veja que o apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo, vamos ler lá em Timóteo. Amados irmãos, olha só, apóstolo Paulo, ele abriu igreja, ele mesmo falou que Deus separou alguns para apóstolos, para pastores, ele não disse pastores. Tinha diversas mulheres de Deus que estavam agindo a fé e fazendo a obra de Deus, crescendo espiritualmente e ajudando ele na obra. E ele nunca levantou o cargo delas como uma pastora ou como sacerdotisa para cuidar do rebanho. Olha só o que ele vai dizer em 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 5. Olha só, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, da mesma maneira habitou em tua avó Lóide e tua mãe Eunice, e eu estou certo que também em ti. Veja que o apóstolo Paulo está elogiando duas mulheres, que a fé primeiro brotou nelas e depois vai brotar em Timóteo. Veja que ele falou de Eunice e Lóide, duas mulheres que ajudaram eles a fazer a obra, a crescer a obra de Deus. Então as mulheres ajudam também, estando do lado, mas ele não colocou a ela, ele não confiou a ela para cuidar, ele mandou a carta para Timóteo, não mandou a carta para elas, ele está mencionando o nome delas. Então nós temos que entender que Deus, pela Bíblia, ele nunca escolheu as mulheres para estar cuidando, para estar cuidando de um rebanho. A Bíblia é bem clara em dizer que primeiramente a mulher ela foi enganada. Sim, Eva foi enganada. Então muitas das vezes é mais fácil Satanás enganar as mulheres, dar uma visão que não provém de Deus, mostrar aquilo que não provém de Deus, do que os homens. Isso é a Bíblia diz, a mulher é a parte mais frágil. Então nós temos que entender que Deus ele não ia colocar para guerrear, para estar na frente de um combate, uma mulher que é a parte mais frágil. Nós estamos numa guerra contra Satanás.
Então, nós temos que entender isso, irmãos, que não existe pastora por conta disso. Eu quero dizer para vocês, mulheres, que eu não sou machista e a palavra de Deus também não é machista. Assim como a mulher, a Eva, ela carregou o pecado porque ela mordeu o fruto, carregou, levou para o seu marido, assim também a mulher carregou o fruto do Espírito Santo, que então agora carregou a presença de Deus, carregou o Filho de Deus. Jesus Cristo foi carregado durante 9 meses dentro do ventre de Maria, uma mulher. Então as mulheres foram muito importantes para a salvação. Deus confiou a mulher para que ela criasse, para que ela cuidasse de Jesus até o tempo oportuno de ele manifestasse a salvação para o mundo. Então agora Jesus, ele foi trocado, ele foi cuidado, ele foi lavado, ele foi limpado, ele foi amamentado, se possível for, por Maria. Então veja que a mulher, ela foi muito importante na salvação. Por isso que a Bíblia diz que a mulher, ela se salva buscando um caráter santo e cuidando da sua casa, cuidando dos seus filhos, cuidando da sua família. Então as mulheres, elas são muito importantes na salvação da humanidade, foram importantes porque Maria, bem-aventurada, ela carregou Jesus, ela levou Jesus no seu colo, ela cuidou quando Jesus teve que ser perseguido. Agora, lá não foi perseguido porque estavam matando todas as crianças de até 2 anos. Maria agarrou Jesus, colocou no seu colo, cuidou. Jesus, ela sempre se preocupou na criação de Jesus, tanto que quando ele estava lá no templo, ela foi correndo junto com os seus outros filhos atrás dele. Então ela sempre cuidou, educou. Então nós temos que entender isso, que as mulheres são muito importantes. As mulheres fizeram a missão com Jesus em todo o tempo. As mulheres estavam junto com Jesus fazendo a missão. Então por isso que as mulheres hoje são chamadas de missionárias, porque elas estão indo fazer a missão junto agora com o homem. Mas Deus, ele nunca estipulou mulheres como agora discípula, apóstola, pastoras, esses cargos que estão sendo denominados nos dias de hoje na igreja. A igreja dos dias de hoje que está fazendo isso, e isso não provém de Deus, isso não é de Deus, isso biblicamente não é de Deus. Eu posso falar claramente isso porque isso não está na palavra, e Deus, ele zela pela palavra. Jesus, ele disse que quem ia vir nos julgar ia ser a palavra, que a palavra nos julga. Jesus disse que já começou através da palavra. Então nós temos que buscar através da palavra a direção, não através do que aquela pessoa está falando ou não. Então, amados irmãos, então eu quero te dizer, se você aí, Jesus, ele disse que não era para nós preocupar com grandes cargos. Vamos estar lendo então na palavra de Deus o que Jesus disse acerca do cargo. Amados irmãos, Deus, a maior preocupação de Jesus em constituir a igreja, porque ele morreu e pagou com seu sangue a igreja, não é para que a gente venha buscar o cargo, não é para a gente ser o melhor pregador, não é para a gente ser melhor usado, não é para a gente dizer que a gente tem mais poder que o outro, não. O cargo é o que menos importa na igreja. Então isso aí que eu não entendo por que essas mulheres estão brigando tanto por conta de cargo, que é pastora, que é apóstola, que é discípula. Por que as pessoas estão brigando por conta de cargo? Se Deus falar para mim que eu não sou mais pastor, que eu sou obreiro, então eu não vou estar brigando por cargo. Se eu tiver que retomar tudo, nós não estaremos brigando por cargo, porque nós não estamos preocupados com cargo. Nós temos que nos preocupar que a obra de Deus cresça, nós temos que nos preocupar em fazer a obra. Se você aí se denomina pastor, está vendo esse vídeo, não é como afronta, mas sim eu quero dizer para você que se você for uma missionária, tiver outro cargo, a obra de Deus vai continuar na sua vida, você vai continuar pregando, você vai ser continuado usado, você vai continuar profetizando. Então, só use o cargo que não use o cargo que não é seu, porque a Bíblia não diz que a mulher, ela pode ser pastora. A Bíblia claramente, ela vai nos dizer que o pastor, o bispo, ele tem que ser irrepreensível, marido de uma só mulher, não marido de um só homem. Então por que vocês brigam tanto pelo cargo? Isso daí, a mulher que briga tanto pelo cargo pastoral, de ser pastora, ela quer ser autoritária, ela tem um orgulho dentro de si. Então isso não provém de Deus, porque a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Quem sabe você é uma pastora que está se denominando pastora aí na sua igreja, ou até no YouTube, onde é que você for, e Deus, ele quer te usar mais ainda, porque você vai se humilhar, vai descer do cargo, vai ser, não, eu sou uma missionária, estou fazendo a missão, a obra de Deus, eu sou uma evangelista, eu sou uma diaconisa, eu sou uma mulher de Deus, independente de cargo, e ele vai te usar mais, porque os humilhados serão exaltados. Olha só o que Jesus disse acerca do cargo, ó. Lucas capítulo de número 20, versículo de número 46. Guardai-vos dos escribas que gostam
de andar com vestes, talares, e muitos apreciam a saudação nas praças, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e os primeiros lugares no banquete. Veja que nos dias de hoje aí, então, a gente não tem que se preocupar com o cargo. As pessoas estão buscando o melhor cargo, presbítero, diácono, apóstolo, tem pastor preocupado em ser apóstolo, tem agora as pessoas preocupadas em cargos, e isso é o que o mundo preocupa. O mundo quer ser pós-graduação, o mundo quer ser doutorado, o mundo quer buscar cargos para dizer a renomação perante os homens. Veja que Deus, ele diz para a gente sair disso. Fariseus, eles procuram os melhores lugares, a melhor posição na igreja. Então tem mulheres procurando a melhor posição, quer dizer, olha lá, aquela de lá é pastora, aquela de lá é isso. Não, nós não estamos fazendo isso. A igreja de Cristo não é isso. Nós não temos que se preocupar com o cargo. O importante é que a obra cresça independente da posição que você está, irmão. Então nós não estamos falando como uma afronta, nós estamos falando para que você venha acordar e se conscientizar. Porque se não tem na palavra, isso gera dúvida. Se não tem na palavra, isso gera confusão. E Deus não é um Deus de confusão. Deus, ele zela pela sua palavra. Então, se você se diz pastora, se você agora se denomina pastora, e as pessoas estão colocando em dúvida o seu pastorado porque não está na palavra, então não está na Bíblia. Deus, ele nunca colocou uma mulher para cuidar de um rebanho, nunca colocou uma mulher para ser uma discípula, uma apóstola. Deus, ele nunca fez isso. Então você está recebendo um cargo mediante a confusão, e o nosso Deus não é de confusão. Ele é um Deus que não deixa dúvida. Então muitos têm dúvidas acerca do cargo pastoral, muitos têm dúvidas acerca do presbitério feminino, coisas que não existem. Então a dúvida não provém de Deus. Então Deus, ele não levanta ninguém na dúvida. Deus, ele é a certeza de todas as coisas. Então isso tem gerado uma contenda, uma grande confusão em muitas igrejas, que você, que é uma mulher de Deus e tem um Espírito Santo de Deus, para de olhar para cargo, para de fazer isso. Fala, eu sou uma missionária a partir de hoje e vou fazer uma missão. Se arrependa em nome do Senhor Jesus, porque isso está trazendo a confusão para as denominações e para as igrejas. Então, pare de trazer discórdia e confusão. Nós estamos aqui pelo nome do Senhor Jesus, te mostrando o correto, em nome do Senhor Jesus. Mas pastor, aqui na minha igreja eu tenho uma pastora, eu tenho uma apóstola, a minha igreja tem tudo isso. E agora, pastor, como é que eu faço? Eu quero pedir para que você abra a sua Bíblia em nome do Senhor Jesus. Eu quero dizer para você aí, amados irmãos, que você venha meditar comigo, que cada um venha analisar a si mesmo. Se você tem aí na sua igreja uma pastora, que ela se diz pastora, e você chama ela de pastora, ou apóstola, ou você, através do YouTube, ou seja a mídia social que for, você está seguindo uma pastora e você considera ela como pastora, fique sabendo que não existe pastora na Bíblia. Fique sabendo que se você estiver chamando ou considerando esta mulher como uma pastora, você está considerando uma mentira. Você está mentindo, você está vivendo numa mentira. Você veio, se converteu para a verdade e está vivendo numa mentira. Porque não tem pastorado, não existe pastorado na Bíblia. Você está indo contra a Bíblia para agradar uma mulher, para agradar uma pessoa. Então você tem que entender que não existe pastora. Então se você chama a sua pastora aí, que se diz pastora, de pastora, você está mentindo. Você está falando uma mentira. Você está alimentando uma mentira. Porque Deus não levanta ninguém como pastora. Eu posso confirmar. Eu sou um homem de oração, de jejum, de busca, mas o pastorado nunca existiu. Foi coisas que, pastorado feminino nunca existiu. Foi coisas que fizeram nos últimos tempos. Ah, pastor, mas então ela fica braba se eu não chamar de pastora. A Bíblia diz lá em 1 João, abre a sua Bíblia, 1 João capítulo 4, versículo de número 1, diz assim: amados, não dê crédito a qualquer espírito, antes provai se o espírito procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. A Bíblia diz para nós provar os espíritos. Então, nós estamos provando o espírito. Prove o espírito da sua pastora. Faça uma prova de espírito. Envie esse vídeo para ela. Deixa ela ver este vídeo. Então, veja esse vídeo, mostra para ela pela Bíblia. Se ela ficar braba contigo, se ela se irar,
Se ela dizer que várias coisas não aceitar, veja que o Espírito Santo não está nela. Porque a Bíblia vai nos dizer que o Espírito, ele nos convence. O Espírito Santo, ele não está atrás de cargo. O Espírito Santo de Deus, ele não está atrás de melhor lugar dentro da igreja, não. O Espírito Santo, ele veio para nos convencer, ele veio para nos transformar, ele veio para nos mudar. Então, se ela ficar irada, se ela não se converter, se ela não quiser mudar a sua atitude, então certamente aí você vai fazer uma prova de espírito. Mas agora, se ela reconhecer e dizer não, realmente a Bíblia não diz, e eu, para não gerar confusão, eu vou seguir a palavra de Deus. Eu não estou preocupada com o cargo. Eu estou preocupado com que a obra de Deus cresça sem ira, sem contenda, sem confusão. E hoje eu sou uma missionária para a honra e a glória de Deus. Diversas pessoas que congregam no nosso ministério, que eram pastoras, dirigentes de outra obra, fizeram isso. Então esta pessoa verdadeiramente tem o Espírito Santo de Deus e é humilde para a honra e a glória de Deus. Eu quero pedir para que você seja abençoado. Quero dizer para vocês, mulheres, vocês são muito importantes na obra de Deus. Veja que carregaram a salvação, cuidaram da salvação, também estão anunciando, profetizando. Por trás de um grande homem de Deus, tem que ter uma mulher de Deus, porque ela está cuidando do lar, está cuidando da filha ao lado de um grande homem de Deus. Tem que ter uma mulher de Deus ao lado, porque a mulher tem que estar do lado. Então, amados irmãos, homem e mulher trabalhando junto no propósito. Se você é mais espiritual que o seu marido não é crente, então ele tem que estar junto contigo ali. Você tem que estar anunciando a palavra de Deus junto com ele, nem que ele venha confirmar e venha acertar, assim como foi feito Priscila e Áquila. Então, você que é pastora da sua igreja, desce um cargo a mais, um cargo que não é seu, porque você não vai descer, você vai estar corretamente, e faça a obra de Deus aí, pregue, anuncie. Não vise cargo, não vise confusão na igreja, porque Deus, ele não é um Deus de confusão. E esse ensinamento eu não dou para afronta, eu dou para mostrar que foi isso que tem dominado também as igrejas. Porque toda mulher que não quiser se arrepender, quiser continuar autoritária, quiser continuar dizendo que Deus mostrou, veja que são profetisas, mas não são. Se dizem profetizas, é o espírito de Jezebel que tem dominado as igrejas para cuidar do rebanho que é de Cristo, para cuidar a vinha que não é dela. Então, preste atenção nesse ensino. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.